A cura de uma mulher com hemorragia e a ressurreição da filha de Jairo. Jesus está caminhando por uma estrada poeirenta e ensolarada que passa ao longo da margem do lago. Ele está se dirigindo para a aldeia e está cercado por uma grande multidão que certamente o espera. As pessoas se aglomeram ao redor dele, apesar do fato de que os apóstolos empurram com os braços e ombros para abrir caminho para ele e levantam a voz para persuadir a multidão a abrir espaço. Mas Jesus não se aborrece com tanta confusão. Como ele é mais alto do que aqueles ao seu redor, ele olha e sorri gentilmente para as multidões que o cercam. Ele responde aos seus cumprimentos, acaricia alguns meninos que conseguem rastejar pelo muro dos adultos e assim se aproximar dele. Ele coloca a mão na cabeça dos bebês criados por suas mães, acima daqueles que estão mais perto de Jesus, para que possa tocá-los. E ele continua a andar lenta e pacientemente, em meio aos gritos e à pressão contínua que incomodaria qualquer outra pessoa. Um homem grita: "Abram caminho! Abram caminho!" É uma voz ofegante e deve ser conhecida por muitos, pois é, obviamente, a voz de uma pessoa influente, pois a multidão se abre, ainda que com alguma dificuldade. Tal é a paixão para deixar passar um homem de cerca de 50 anos. Ele está vestindo uma roupa comprida e solta, e na cabeça tem uma espécie de lenço branco, duas abas dos quais caem ao longo de suas bochechas e pescoço. Quando ele chega diante de Jesus, ele se põe a seus pés e diz: "Ó mestre, por que vós estiveste longe por tanto tempo? Minha garotinha está tão doente. Ninguém pode curá-la, só tu és a esperança da mãe dela e minha. Venha, mestre, tenho esperado por ti com imensa ansiedade. Por favor, venha imediatamente. Minha única filha está morrendo." E ele chora. Jesus põe a mão na cabeça do homem que chora, que está curvado e tremendo de soluços, e responde-lhe: "Não chores, tenha fé, sua filha vai viver. Vamos até ela. Fica de pé, vamos." Suas palavras finais soam como um comando. Antes ele era o consolador, agora é o dominador quem está falando. Eles partiram. Jesus caminha ao lado do pai que chora e o segura pela mão. E quando o pobre homem se convulsiona com soluços mais profundos, vejo Jesus olhar para ele e apertar sua mão com mais força. Ele não faz mais nada, mas quanta força deve fluir para uma alma que é tratada assim por Jesus. Anteriormente, Tiago estava onde o Pai está agora, mas Jesus o fez mover-se para dar lugar ao Pai. Pedro está do outro lado, João está ao lado de Pedro, e os dois estão se esforçando para conter a multidão, como Tiago e os cariotes estão fazendo do outro lado, ao lado do Pai que chora. Alguns dos outros apóstolos estão na frente, alguns atrás de Jesus. Mas é uma tarefa impossível. Particularmente os três que estão atrás, entre os quais vejo Mateus, não podem segurar a parede viva. Mas quando reclamam muito, ou quase insultam as multidões que empurram, Jesus olha para trás e diz com ternura: "Deixem os meus pequeninos em paz." No entanto, em um determinado momento, ele se vira com um movimento abrupto, soltando a mão do Pai, e para. Não só a cabeça dele se virou, mas todo o corpo dele. Ele parece mais alto porque assumiu uma atitude régia. Com um semblante curioso e severo, ele examina a multidão. Os seus olhos brilham, não de forma severa, mas majestosa. "Quem me tocou?" ele pergunta. Ninguém responde. "Quem me tocou? Repito", insiste Jesus. "Mestre", respondem os discípulos, "não vês como as multidões se comprimem à tua volta por todos os lados? Eles estão todos tocando você, apesar de nossos esforços." Jesus, enquanto fala, olha 3 ou 4 vezes para uma pequena mulher de cerca de 40 anos, muito mal vestida e emaciada, que se esforça para desaparecer na multidão e desaparecer por completo. Seus olhos devem estar queimando-a. Ela percebe que não pode escapar. Ela volta e se joga aos pés dele, quase tocando com o rosto na poeira da estrada.
enquanto seus braços estão estendidos, sem ousar tocar Jesus. Me perdoe, fui eu. Estava doente. Estou doente há 12 anos. Fui evitada por todos. Meu marido me abandonou. Gastei tudo o que tinha para não ser considerada uma desgraça e poder viver como todo mundo. Mas ninguém foi capaz de me curar. Vê, mestre, eu sou velha antes do meu tempo. Minha força fugiu de mim com minha hemorragia incurável e minha paz foi com ela. Eles me disseram que tu és bom. Foi-me dito por alguém a quem tu curaste da lepra e que, tendo sido evitado por muitos anos, não me odiava. Não me atrevi a dizer-lhe antes, me perdoe. Eu pensei que se eu apenas tocasse em ti, eu estaria curada. Mas eu não te tornei impuro. Quase não toquei na bainha da tua túnica, na bainha que rasteja no chão, na sujeira da estrada. Eu também sou sujeira, mas agora estou curada. Que sejas bendito. No momento em que toquei em sua túnica, minha doença chegou ao fim. Eu sou como todas as outras mulheres. Não serei mais evitada por todos. Meu marido, meus filhos e parentes poderão ficar comigo e eu poderei acariciá-los. Serei útil em minha casa. Obrigada, Jesus, meu bom mestre, que você seja abençoado para sempre. Jesus olha para ela com infinita bondade. Ele sorri e diz: Vá em paz, minha filha. Sua fé restaurou sua saúde. Esteja livre de sua doença para sempre. Seja boa e feliz. Vá. Enquanto ele ainda está falando, um homem chega. Acho que ele é um servo e se dirige ao pai que o espera o tempo todo, com respeito, mas com ansiedade, como se estivesse pendurado. A tua filha está morta. É totalmente inútil incomodar o mestre. Sua alma se foi e as mulheres já estão de luto por ela. A mãe dela mandou-me dizer-lhe e pede-lhe que venha imediatamente. O pobre pai solta um gemido profundo. Ele esconde o rosto nas mãos, pressionando a testa e os olhos e abaixando a cabeça como se tivesse levado um golpe. Como Jesus está decidido a ouvir e responder à mulher, pode-se pensar que ele não viu nem ouviu nada. Em vez disso, ele se vira e põe a mão sobre os ombros curvados do pobre pai e diz: Homem, eu te disse, tenha fé. Eu repito, tenha fé, não tenhas medo. Sua garota vai viver. Vamos até ela. E ele sai, segurando o homem abatido perto de si mesmo. As multidões, vendo tanta dor e sendo profundamente afetadas pelo milagre recente, ficam assustados e param. Então se separam, permitindo que Jesus e seus discípulos andem rápido e seguem na esteira da graça que passa. Eles caminham assim por cerca de 100 metros, talvez mais. Não sou bom em estimar, seguindo em direção ao centro da cidade. As pessoas estão amontoadas na frente de uma casa respeitável, comentando em vozes estridentes e altas sobre o evento e respondendo a gritos mais altos vindo da casa pela porta aberta. São gritos agudos, aparentemente proferidos monotonamente pela voz estridente de um solista, a quem um grupo de vozes fracas responde primeiro e depois é seguido por outro grupo de vozes plenas. Há tumulto suficiente para causar a morte até mesmo de pessoas saudáveis. Jesus ordena a seus discípulos que parem na porta e diz a Pedro, João e Tiago que o sigam. Ele entra em casa com eles, segurando o pai chorando pelo braço o tempo todo. Ao segurá-lo assim, ele parece querer incutir nele a certeza de que ele está ali para fazê-lo feliz. As mulheres enlutadas, eu as chamaria de uivadoras, quando veem o senhorio e o mestre, dobram seus gritos. Elas batem palmas, batem pandeiros, desenham triângulos para acompanhar suas lamentações. Fiquem quietas, diz Jesus. Não há necessidade de chorar. A garota não está morta. Ela está dormindo. As mulheres gritam mais alto, algumas rolam no chão, outras se coçam e arrancam os cabelos, ou fingem, para provar que ela está mesmo morta. Os músicos e amigos da família balançam a cabeça com a ilusão de Jesus. Eles pensam que ele está enganado. Mas ele repete: Cala-te! Tão energicamente que a turbulência, embora não cesse completamente,
se torna um sussurro. E ele passa. Ele vai para uma salinha. Uma garota morta está deitada em uma cama. Ela é magra, muito pálida, já vestida e os cabelos escuros já arrumados. Sua mãe está chorando do lado direito da cama e beija a mãozinha de cera da menina morta. Jesus, como ele é lindo agora. Raramente o vi assim. Ele se aproxima da cama solicitamente. Ele parece estar deslizando ou voando pelo chão, tão rápido que se aproxima da pequena cama. Os 3 apóstolos estão de costas para a porta, que fecharam na cara dos curiosos. O pai está parado ao pé da cama. Jesus vai para o lado esquerdo e com a mão esquerda. Ele pega a mão esquerda sem vida da garota. Sim, eu ouvi bem. É a mão esquerda, tanto de Jesus quanto da menina. Ele levanta o braço direito com a palma da mão aberta até a altura do ombro e depois o abaixa na atitude de quem pragueja ou manda. Ele diz: Menina, eu te digo, levanta. Há um momento em que todos estão em suspense, exceto Jesus e a menina. Os apóstolos esticam o pescoço para ver melhor. O pai e a mãe olham para a filha com os olhos cheios de profunda tristeza. Depois de um momento, um suspiro levanta o seio da garota. Um tom claro tinge seu rosto de cera e sua palidez mortal desaparece. A sugestão de um sorriso aparece em seus lábios antes que seus olhos se abram, como se ela estivesse tendo um lindo sonho. Jesus ainda está segurando a mão dela. Ela gentilmente abre os olhos e olha ao redor como se estivesse acordando. Ela primeiro vê o rosto de Jesus, que está olhando para ela com seus olhos mais bonitos e sorrindo gentilmente para encorajá-la, e ela sorri para ele. Levanta-te, repete Jesus, e com a mão afasta os enfeites fúnebres estendidos na cama e ao redor dela, flores, véus, etc, etc, e a ajuda a se levantar e dar os primeiros passos, segurando-a pela mão. Dê a ela algo para comer, agora, ele comanda. Ela está curada. Deus a devolveu a vocês. Agradeça a ele por isso e não conte a ninguém o que aconteceu. Vocês sabem o que aconteceu com ela. Vocês acreditaram e sua fé mereceu um milagre. Os outros não tiveram fé. É totalmente inútil tentar convencê-los. Deus não se mostra para aqueles que negam um milagre. E você, minha garotinha, seja boazinho. Adeus, paz para esta casa. E ele sai, fechando a porta atrás de si. A visão termina. Direi que os 2 pontos que me alegraram são aqueles em que Jesus olha na multidão para a pessoa que o tocou e, sobretudo, ao se aproximar da menina morta, ele a pega pela mão e lhe diz para levantar-se. Paz e segurança entraram em mim. É impossível para alguém tão misericordioso e poderoso como ele não ter misericórdia de nós e não derrotar o mal que nos mata. Jesus, por enquanto, não faz nenhum comentário, nem diz nada sobre as outras coisas. Em Cafarnaum, Marta fala com Jesus sobre a luta de Maria Madalena para sua redenção moral. Jesus, quente e coberto de poeira, volta para casa em Cafarnaum com Pedro e João. Ele acaba de entrar na horta e se dirige para a cozinha, quando o dono da casa o chama familiarmente dizendo: Jesus, aquela senhora de quem falei em Betsaída, voltou novamente à tua procura. Disse-lhe que esperasse e levei-a ao quarto de cima. Obrigado, Tomé. Eu irei a ela imediatamente. Se os outros vierem, diga-lhes que esperem aqui. E Jesus sobe imediatamente, sem nem mesmo tirar o manto. No terraço, no topo da escada, está Marcela, a empregada de Marta. Ela está ali sozinha. Oh, mestre, minha senhora está lá dentro. Há tantos dias que está à tua espera, diz a mulher ajoelhando-se para adorar Jesus. Foi o que pensei. Eu irei a ela imediatamente. Que Deus te abençoe, Marcela. Jesus levanta a cortina que protege a sala do sol excessivamente forte, pois, embora o sol já esteja se pondo, ainda está muito quente e as casas brancas de Cafarnaum parecem estar em chamas
no clarão vermelho de um enorme braseiro. Na sala, sentada perto da janela, está Marta, envolta em um manto e coberta com um véu. Ela talvez esteja contemplando a parte do lago onde uma colina arborizada se projeta na água, formando um promontório. Talvez ela esteja apenas contemplando seus próprios pensamentos. Certamente está absorta em pensamentos e de fato não ouve o leve arrastar dos pés de Jesus que caminha em sua direção. E ela se assusta quando ele a chama. "Oh, mestre!" ela exclama. E ela cai de joelhos com os braços estendidos, como se implorasse ajuda, e então se abaixa até tocar o chão com a testa e começa a chorar. "Qual é o problema? Fique de pé. Por que você está chorando tão amargamente? Você tem algum infortúnio para me contar?" "Você tem? O que é? Você sabia que eu estive em Betânia? Você sabia? E fui informado de que haviam boas notícias." "Mas agora você está chorando. O que aconteceu?" E ele a força a se levantar e a faz sentar em um banco encostado na parede, enquanto ele senta na frente dela. "Agora tire o véu e o manto, como estou fazendo. Você deve estar sufocando sob eles. E eu quero ver o rosto da minha querida Marta, que está tão transtornada, para que eu possa dispersar todas as nuvens que a perturbam." Marta obedece, ainda chorando, e seu rosto corado e olhos inchados já podem ser vistos. "Bem, vou lhe ajudar. Maria mandou chamá-la, não foi? Ela chorou muito, queria saber muitas coisas sobre mim, e você achou que era um bom sinal, tanto que queria que eu viesse para realizar o milagre. E eu vim. E agora?" "Agora nada, mestre. Eu estava errada. Um desejo muito forte faz ver o que não existe. Eu te fiz vir por nada. Maria está pior do que antes." "Não, o que estou dizendo, estou caluniando ela, estou contando mentiras. Ela não está pior, porque ela não quer mais homens ao seu redor. Ela está diferente, mas ainda assim tão ruim. Ela parece estar brava. Eu não a entendo mais, pelo menos antes de entendê-la. Mas agora, quem pode entendê-la?" E Marta chora desoladamente. "Agora acalme-se e diga-me o que ela faz, por que ela está mal?" "Então, ela não quer mais homens ao seu redor." "Então, suponho que ela leva uma vida descansada em casa. É assim mesmo, não é? Bom, isso é muito bom. O fato dela querer que você ficasse com ela, como se quisesse ser defendida contra as tentações, foi o que você escreveu. E o fato de ela querer evitar as tentações, evitando conhecidos culpados, ou o que poderia levar a tal relacionamento, são sinais de boa vontade. Vós pensais assim, mestre? Vós realmente achais isso?" "Mas é claro que eu acho. Então, por que você acha que ela é má? Diga-me o que ela faz." "Bem," Marta, que está um tanto encorajada pela certeza de Jesus, fala com mais calma. "Bem, desde que cheguei aqui, Maria nunca mais saiu de casa ou do jardim, nem mesmo para passear no lago em seu barco. Aparentemente, essa mudança começou na Páscoa." "Mas antes da minha chegada, algumas pessoas vinham vê-la, e ela nem sempre se recusava a vê-las. Às vezes ela dava instruções para não deixar ninguém passar, e parecia ser uma ordem permanente. Mas então ela iria tão longe como bater nos criados, motivada por uma raiva injusta, se ao ouvir as vozes dos visitantes ela fosse ao salão e descobrisse que eles já tinham sido mandados embora. No entanto, ela não fez isso de novo, desde que eu vim. Na primeira noite ela me disse, e é por isso que eu estava tão esperançosa: segura-me, se necessário, amarre-me, mas não me deixe sair, não me deixe ver ninguém além de você e minha enfermeira, porque não estou bem e quero me recuperar. Mas aqueles que vêm a mim ou querem que eu vá até eles são como pântanos febris, e eles me fazem piorar. Mas sua aparência é tão bonita, tão florida e alegre, que seus frutos são tão agradáveis que não posso resistir a eles, porque sou uma pobre coitada. Sua irmã é fraca, Marta, e algumas pessoas se aproveitam de minha fraqueza
para obrigar-me a cometer coisas sujas, com as quais uma parte de mim não concorda, a única parte que ainda me resta da minha pobre mãe. E ela chorou. E eu fiz isso. Eu o fazia gentilmente quando ela era razoável, mas agi com firmeza quando ela parecia uma fera enjaulada. Ela nunca se rebelou contra mim. Pelo contrário, passados os piores momentos de tentação, ela vem e chora aos meus pés, pousando a cabeça no meu colo e diz: perdoe-me, perdoe-me. E se eu perguntar a ela: de que, irmã, você não me magoou? Ela responde: porque há pouco, ou ontem à noite, quando você me disse: você não vai sair daqui, eu te odiei e xinguei no meu coração e queria que você morresse. Ela não é digna de pena, meu senhor. Ela está louca? Seus vícios a deixaram louca? Eu acho que um de seus amantes deu a ela algum elixir para torná-la uma escrava de sua luxúria e que seu veneno foi para o cérebro dela. Não, não é uma questão de elixir ou loucura. É algo bem diferente. Mas continue. Então ela é respeitosa e obediente a mim, e ela não maltratou mais os criados. Mas depois da primeira noite, ela não perguntou mais nada sobre vós. E se eu menciono a ti, ela muda de assunto. Mas ela fica horas e horas sentada na rocha, onde fica o mirante, olhando para o lago, até se deslumbrar. E cada vez que passa um barco, ela me pergunta: você acha que é o barco dos pescadores da Galileia? Ela nunca menciona seu nome ou os nomes dos apóstolos. Mas eu sei que ela pensa em vós e neles no barco de Pedro. E eu percebo que ela pensa em ti, porque às vezes à noite, quando estamos passeando no jardim, ou antes de ir para a cama, e eu estou fazendo bordado enquanto ela não faz nada, ela me diz: é assim que se deve viver de acordo com a doutrina que você segue? E às vezes ela chora, às vezes ri sarcasticamente, como uma louca ou um demônio. Em outras ocasiões ela solta o cabelo, que está sempre arrumado de forma artística, e ela faz 2 tranças, coloca um dos meus vestidos e depois vem até mim, com as tranças atrás das costas ou na frente dela, modesta e jovem, olhando no meu vestido de gola alta, e também por causa de suas tranças e semblante, e ela me diz: é assim que Maria deveria ser? E mesmo assim às vezes ela chora, beijando suas tranças maravilhosas, que são tão grossas quanto seus braços e chegam até os joelhos. O ouro vivo que era o orgulho de minha mãe. Às vezes, em vez disso, ela ri de seu jeito medonho ou ela me diz: olha, eu prefiro fazer isso e acabar com isso. E ela amarra as tranças em volta do pescoço e puxa bem até o rosto ficar roxo, como se quisesse se estrangular. Às vezes ela se compadece ou maltrata a si mesma, e isso obviamente acontece quando ela sente as tentações de sua carne com mais intensidade. Eu a peguei batendo no peito e arranhando o rosto, com violência ou batendo a cabeça contra a parede, e quando perguntei a ela: por que você está fazendo isso? Ela me olhava com uma expressão selvagem e perturbada, dizendo: para me despedaçar, minhas entranhas, minha cabeça, coisas malditas e prejudiciais devem ser destruídas. E estou me destruindo. E se eu falar a ela da misericórdia de Deus, de vós, porque eu ainda falo a ela de ti, como se ela fosse a mais fiel das suas discípulas, e eu juro a ti que às vezes fico horrorizada ao mencionar seu nome em sua presença. Ela responde: não pode haver misericórdia para mim, ultrapassei o limite. Ela então é tomada por um acesso de desespero e grita, batendo em si mesma até tirar sangue: por que eu tenho esse monstro que me faz em pedaços? E isso não me dá paz e me leva a mais ações por meio de doces vozes cantantes, as quais então acrescenta as vozes de maldição de meu pai e de minha mãe, de você e de Lázaro, porque você e Lázaro também me amaldiçoam, e Israel me amaldiçoa, e isso me faz ouvi-los e me enlouquece. Quando ela fala isso, eu lhe respondo: por que você está preocupada com Israel, que é apenas um povo, e você não pensa em Deus? Mas já que você pisou em tudo sem pensar no que estava fazendo,
Esforce-se agora para superar tudo e não se preocupe com as coisas do mundo, mas cuide apenas de Deus, seu pai e sua mãe. Se você mudar de vida, eles não vão te amaldiçoar, mas vão estender os braços para você. E ela me escuta, pensativa, atônita, como se eu lhe contasse uma história real, e então chora, mas não responde. Às vezes, em vez disso, manda os criados lhe trazerem vinhos e drogas, e ela come e bebe aqueles alimentos artificiais e explica: faço isso para esquecer. Agora, desde que ela descobriu que tu estás aqui na zona do lago, cada vez que me vê ir até ti, ela diz: eu irei algum dia também. E rindo daquela maneira que é um insulto a si mesma, ela conclui: assim os olhos de Deus também pousarão sobre o estrume. Mas eu não quero que ela venha, e agora quando quero vir, espero até que ela adormeça, quando está exausta de tanta raiva, de beber e de chorar, de tudo. Também hoje eu fugi assim, para poder voltar à noite antes que ela acordasse. Essa é a minha vida, já não espero. E recomeça a chorar com mais amargura do que antes, pois as suas lágrimas já não são contidas pelo esforço de falar com calma. Lembra-se, Marta, do que te disse uma vez? Maria está doente, você não queria acreditar. Agora você pode ver. Você diz que ela está louca. Ela mesma diz que está doente e sofre de uma febre pecaminosa. Eu digo, ela está doente porque está possuída por um demônio. Ainda é uma doença, e o seu comportamento incoerente, a sua fúria, as suas lágrimas, a sua aflição, a sua saudade de mim são fases de sua doença, que chegou a um momento de crise e tem as suas flutuações mais violentas. Você está fazendo a coisa certa em ser boa e paciente com ela. Você está certa em falar de mim com ela. Não fique enojada em mencionar meu nome na presença dela. Pobre alma de minha Maria. A alma dela também foi criada pelo Pai, e não é de forma alguma diferente de todas as outras almas, da sua, de Lázaro, das almas dos apóstolos e discípulos. Sua alma também foi incluída e prevista para estar entre as almas pelas quais me fiz carne, para ser seu Redentor. Na verdade, vim mais por ela do que por você, Lázaro, os apóstolos e discípulos, pobre alma de minha Maria, que tanto sofre, da minha pobre Maria, que foi envenenada com 7 venenos, além do primeiro veneno universal. Da minha Maria aprisionada, mas deixe-a vir a mim, deixe-a respirar o ar que respiro, deixe-a ouvir minha voz e encontrar meu olhar. Ela chama a si mesma estrume. Oh, minha pobre querida alma, em quem o demônio do orgulho é o mais fraco dos 7 que a possuem. Só por isso ela será salva. E se ela encontrar alguém que a possa desviar mais uma vez quando sair, ela mesma tem medo disso. E ela sempre terá medo disso, agora que chegou a detestar o vício. Mas não tenha medo. Quando uma alma já tem o desejo de chegar ao bem e é retida apenas pelo inimigo diabólico que sabe que vai perder sua presa, e pelo inimigo pessoal de seu ego que raciocina de forma humana e se julga de forma humana, atribuindo a Deus seu próprio julgamento para evitar que a alma controle o ego humano. Então essa alma já é forte o suficiente contra os ataques do vício e de pessoas perversas. Ela encontrou a estrela polar e não se desviará mais. E não diga a ela novamente: você não pensou em Deus e, em vez disso, está pensando em Israel? É uma reprovação implícita. Não faça isso. Ela acabou de sair do incêndio. Ela é uma grande ferida. Toque-a de leve apenas com bálsamos de bondade, de perdão e de esperança. Deixe-a livre para vir. Você deve avisar a ela quando pensar em vir, mas não diga a ela: venha comigo. Pelo contrário, se você entende que ela quer vir, não venha você mesma. Volte e espere por ela em casa. Ela vai voltar para você quebrada pela misericórdia, porque devo remover o poder perverso que a está segurando, e por algumas horas ela parecerá uma mulher cujas veias foram cortadas ou cujos ossos foram removidos por um médico. Mas mais tarde ela se sentirá melhor. Ela ficará pasma,
ela terá grande necessidade de carinho e silêncio. Ajude-a como se você fosse seu segundo anjo da guarda, sem deixar que ela perceba sua presença. E se você a vir chorando, deixe-a chorar. E se você a ouvir fazendo perguntas a si mesma, deixe-a em paz. E se você a vir sorrir, e depois ficar séria, e depois sorrir mais uma vez de uma maneira diferente, com um olhar diferente, com um contraponto diferente, não faça perguntas, não a deixe inquieta. Ela está sofrendo mais agora, subindo do que antes, descendo. E ela deve subir sozinha, como desceu sozinha. Ela não suportava que você olhasse para ela quando ela descia, porque seus olhos estavam cheios de reprovação. E ela não pode suportar que você olhe para ela agora que seu sentimento de vergonha finalmente foi despertado. Então ela ficou forte, porque Satanás, seu mestre, estava com ela, e uma força perversa a apoiou, e ela pôde desafiar o mundo, mas ela não suportou ser vista por você em seu pecado. Agora Satanás não é mais seu mestre. Ele ainda é um convidado nela, mas a vontade de Maria o está segurando pelo pescoço, e ela ainda não me tem. É por isso que ela está muito fraca. Ela não consegue nem suportar seus olhos carinhosos de irmã observando sua confissão ao Salvador. Toda a sua energia empregada e consumida, segurando o demônio cétuplo pela garganta. De resto, ela está indefesa e despida, mas vou colocá-la e fortalecê-la. Vá em paz, Marta, e amanhã diga-lhe, com tato, que falarei perto da torrente da fonte, aqui em Cafarnaum, depois das vésperas. Vá em paz, eu te abençoo. Marta ainda está perplexa. Não fique incrédula, Marta, diz Jesus que a espreita. Não, meu Senhor, mas eu estava pensando, dê-me algo que eu possa dar a Maria para dar-lhe um pouco de força. Ela está sofrendo tanto e eu tenho tanto medo que ela não consiga triunfar sobre o demônio. Você é uma menina, Maria tem eu e você. Ela pode não ter sucesso? No entanto, pegue isso. Dê-me a sua mão, que nunca pecou e sempre foi gentil, misericordiosa, ativa e piedosa. Sempre fez gestos de amor e oração. Nunca foi preguiçosa, ociosa ou corrupta. Agora vou segurá-la entre minhas mãos para torná-la ainda mais sagrada. Levante-a contra o demônio, e ele não suportará. E pegue este meu cinto. Nunca se separe disso. E cada vez que a vir, diga a si mesma: o poder de Jesus é mais forte do que este cinto de Jesus, e com ele tudo pode ser vencido, demônios e monstros também. Não devo ter medo. Você está feliz agora? Minha paz esteja com você. Vá em paz. Marta o adora e sai. Jesus sorri ao vê-la subir na carroça, que Marcela chamou para o portão e partir para Magdala. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.